Senhor, nós glorificamos o Teu nome, adoramos o Senhor, pedimos que o Senhor receba as nossas canções como sendo a nossa adoração a Ti. Nós Te agradecemos porque nós podemos entoar cânticos espirituais a Ti, com a certeza de que o Senhor recebe, e clamamos, ó Deus, que essas canções que entoamos sejam agradáveis ao Senhor. Pai Santo, nesse momento nós vamos ler a Tua palavra, e a semelhança do hino que cantamos, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê um coração pronto, que o Senhor abençoe a nossa alma enquanto lemos a Escritura. Pedimos que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração de alegria e faça-nos um campo fértil, para que essa semente plantada produza frutos em nós. É o que pedimos no nome de Cristo, amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 4. Na última semana em que pregamos aqui em nossa igreja, nós tratamos a respeito do jejum. E nós procuramos responder na primeira mensagem se o jejum é uma prática para a igreja de Cristo. Nós meditamos em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14, em um ensino que nasceu de uma pergunta que os discípulos de João fizeram a Jesus. A pergunta foi a seguinte: por que os teus discípulos não jejuam? Essa foi a pergunta. E nós vimos que Jesus respondeu aos discípulos de João que os seus discípulos não jejuavam porque o noivo estava com eles. Jesus era o próprio noivo. Jesus retratou a sua primeira vinda como sendo um momento de festa. Ele comparou essa festa com o casamento judaico. Eu mencionei para vocês que o casamento judaico era uma festa enorme de 7 dias. E Jesus comparou a sua chegada com esse casamento judaico, de tal modo que os discípulos de Jesus estavam em festa, o noivo estava entre eles, e por essa razão ele não podia jejuar junto com seus discípulos. A chegada de Jesus é o cumprimento das profecias, a chegada de Jesus é a instauração do reino. No entanto, Jesus acrescentou uma informação importante. Ele disse que dias viriam em que o noivo seria retirado, e então os seus discípulos iriam jejuar. Nós falamos também que o Senhor Jesus, nessa mesma passagem, ele fez uma diferenciação entre o jejum judaico e o jejum cristão. O jejum judaico, ele chama de pano velho e de odre velho. Ele diz que o jejum judaico era um clamor para que o reino chegasse. Era o clamor para que o Messias chegasse. O jejum judaico era olhando para o futuro. O jejum cristão é olhando para o passado. Jesus diz que o jejum é o remendo de pano novo, é o vinho novo, que o noivo já veio, ele inaugurou o reino, nós experimentamos algo da sua glória, nós experimentamos algo dessa festa da chegada do noivo, mas aconteceu um evento e o noivo foi retirado, e por isso a noiva, que é a igreja de Cristo, agora ela jejua. Então nós procuramos definir o jejum cristão, o jejum do Novo Testamento, como sendo saudades de Jesus. Por que jejuamos? Porque o noivo estava conosco, mas no meio da festa de casamento aconteceu um evento e o noivo precisou partir, e a noiva está desconsolada, a noiva está clamando para que o noivo retorne. Então nós procuramos definir o jejum nesses termos. O jejum cristão são saudades de Jesus. O jejum cristão é uma abstenção de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer prática, para você desfrutar mais de Jesus. Hoje, meus irmãos, eu quero continuar desenvolvendo um pouco mais esse assunto, só que eu quero tratar da relação do jejum com as tentações. E eu quero procurar apresentar para vocês essa manhã, com a permissão de Deus, de que o jejum é uma ferramenta muito poderosa que Deus nos dá
para enfrentarmos as provações, as dificuldades da vida e o assédio do inimigo das nossas almas. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 4, verso 10, para nós tentarmos pensar um pouco a respeito dessa ideia. Então leiamos a palavra do Senhor. A seguir do quê? Isso, toda vez que o escritor sagrado começa com um conectivo desse tipo, é importante você olhar o que aconteceu antes. A seguir do quê? É do batismo de Jesus. Jesus batizado, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo a ele como forma de pomba, marcando a unção de Jesus, e a voz de Deus nos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E os alunos do seminário estudaram comigo essa passagem essa semana, e nós falamos que essa passagem é o cumprimento de uma profecia que está nos profetas, que apresentava o Messias como sendo aquele que compraz o coração de Deus. Então o texto continua: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardem, e eles te susterão pelas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A seguir, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os seus anjos e o serviram. Amém. Se eu pudesse resumir Mateus capítulo 4 em uma frase, eu diria o seguinte: Mateus capítulo 4 nos conta a história de como o segundo Adão venceu o diabo no deserto, enquanto o primeiro Adão foi vencido pelo diabo no jardim. Mateus capítulo 4 tem essa relação. Tem uma relação entre os eventos que nós temos aqui e as coisas que aconteceram no Éden, e nós vamos tentar olhar isso pela manhã, se Deus nos permitir. Eu quero destacar duas questões aqui, irmãos, nessa passagem. A primeira delas é que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus à provação e ao jejum. Nós lemos isso no primeiro verso. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo de Deus que fez isso. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus nessa situação. Nós já temos falado aqui na igreja que todo momento em que Jesus viveu nesse mundo em carne, ele realizou a sua obra na dependência do Espírito Santo. Jesus não usou o seu poder de Deus. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se esvaziou do seu poder. A Bíblia fala que a concepção de Jesus foi pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que os poderes, os milagres com os quais Jesus transformou vidas de pessoas, pregou o Evangelho, esse poder não era o poder divino do próprio Jesus, mas era o poder do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, a passagem de Atos capítulo 10, versículo 38, tem muitas outras,
Mas Atos 10, 38 é uma das passagens que explica como é que Jesus fez os seus milagres enquanto ele estava nesse mundo. Atos 10, verso 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja, o texto diz: Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, Deus ungiu Jesus com poder, e com esse poder Jesus fez milagres, Jesus curou pessoas, Jesus livrou pessoas que eram cativas do próprio inimigo das nossas almas. E nós já explicamos isso aqui diversas vezes, que Jesus teve que passar por esse processo, Jesus teve que deixar de usar o seu poder de Deus e depender do Espírito Santo para fazer os seus milagres, para que ele se identificasse conosco. O nosso Salvador tinha que trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos. Então, do mesmo jeito que nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós dependemos da providência de Deus, nós dependemos do tempo de Deus, o nosso Salvador também precisava trilhar o mesmo caminho. Então o Espírito Santo foi o companheiro inseparável de Jesus Cristo. E voltando para o Evangelho de Mateus, que lemos há pouco, nós vemos que foi o Espírito Santo que inaugurou o ministério de Jesus. No capítulo 3, versículo 16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então aqui é o momento da unção, é o momento em que Jesus está sendo revestido com o Espírito Santo. E em seguida temos aquela bela declaração de Deus: este é meu filho amado, Deus dando o seu endosso, a sua aprovação, e o Espírito Santo dando capacitação e direção. Meus irmãos, Jesus tinha uma obra grandiosa para ser realizada. Jesus tinha que cumprir todas as profecias, Jesus tinha que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus tinha que dar a sua vida, ele tinha que ser moído pelo Pai, Jesus tinha que carregar toda aquela ira que deveria cair sobre as nossas costas, e para ele realizar uma obra tão grande, ele precisava do poder do Espírito Santo. E qual foi a primeira ação do Espírito Santo no ministério de Jesus? A primeira ação foi essa que a gente leu. A primeira ação do Espírito Santo no ministério de Jesus foi conduzir Jesus para o sofrimento no deserto e para o assédio do próprio Satanás. Então essa foi a primeira ação do Espírito Santo. E eu pergunto a vocês, como é que Jesus foi preparado para tamanho sofrimento, físico e espiritual? O que foi que capacitou Jesus? E a resposta está no verso 2. O texto diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O que foi que capacitou Jesus para enfrentar os terrores do deserto e o assédio do inimigo das nossas almas? Foi o próprio jejum. Foi o desejo, meus irmãos, do Espírito Santo que Jesus triunfasse sobre o diabo através da fraqueza do jejum. Jesus tinha poder para exterminar o diabo naquele momento. Jesus, com seu poder de Deus, ele poderia evocar milhões e milhões de anjos que o defenderia de todos os assédios do inimigo. Mas qual foi o meio que o Espírito Santo colocou à disposição de Jesus? Foi o jejum, a fraqueza de um corpo afetado pelo jejum. Meus irmãos, esse momento aqui de Mateus capítulo 4 é um momento muito crítico. Se Satanás vencesse, o plano divino seria frustrado e não haveria salvação para nós. Nós estaríamos todos condenados. Então eu posso dizer para vocês que, em certo sentido, a nossa salvação dependeu do jejum de Jesus. Foi o jejum de Jesus que garantiu a nossa salvação.
porque foi através do jejum que ele triunfou sobre o diabo. Foi através do jejum que ele foi capacitado a vencer o diabo no deserto, para que nós tivéssemos salvação. Uma outra ideia que eu quero destacar para vocês, que é muito importante nessa passagem, é que os 40 dias de jejum, de sofrimento de Jesus no deserto, eles representam os 40 anos que o povo de Israel permaneceu no deserto. Todas as respostas que Jesus deu ao diabo, todas as respostas foram tiradas do livro de Deuteronômio. Então, no capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz, está escrito. Está escrito aonde? Está escrito em Deuteronômio capítulo 8. Eu queria olhar com vocês essa passagem. Deixa as duas abertas aí, Mateus capítulo 4 e Deuteronômio, porque a gente vai ficar alternando nos dois textos. Então eu quero que você perceba que quando Jesus diz, está escrito, onde é que está escrito? Está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Só uma coisa que merece destaque, antes da gente ler a passagem, é que a primeira investida do diabo contra Jesus foi essa: se tu és o Filho de Deus. Lembra que Jesus tinha acabado de ouvir, tu és o meu Filho amado. Logo o diabo diz, se tu és o Filho de Deus. A primeira investida do diabo é colocando em xeque aquilo que Deus tinha acabado de falar. Deus tinha acabado de declarar para todo mundo, crentes, descrentes e até para os poderes do inferno. Ele já tinha acabado de declarar para todo o universo que Jesus era o Filho dele, que Jesus era o amado, que Jesus era o cumprimento das profecias. E ele coloca em xeque essa declaração, colocando em dúvida, se tu és o Filho de Deus. E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nós temos essa declaração. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, tu que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa foi a primeira resposta de Jesus. Jesus estava citando esse texto. A segunda investida de Satanás está em Mateus capítulo 4, versículo 7. Na verdade, no verso 6, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo aqui está citando o Salmo 91, é como se o diabo dissesse, Jesus, você está usando a Bíblia para me responder, eu também sei usar a Bíblia. E ele cita o Salmo 91, só que ele não cita o texto completo, ele omite. Na verdade, o texto diz assim, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. E ele omite essa frase, em todos os seus caminhos, para tentar criar uma situação como se Jesus pudesse tentar a Deus se jogando, e o texto não está falando aquilo. O texto está falando que Deus está comprometido em guardar o seu povo quando o seu povo anda nos caminhos de Deus. Mas a resposta de Jesus, no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito aonde? Em Deuteronômio capítulo 6, olhe comigo por favor. Deuteronômio 6, verso 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Jesus está tirando desse texto a resposta que ele está dando ao diabo. E por fim, em Mateus capítulo 4, nós temos a terceira investida do diabo. No versículo 9,
em que ele propõe a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Está escrito aonde? Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Jesus está citando essa passagem. Deuteronômio 6, verso 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Meus irmãos, todas essas passagens que nós lemos aqui, elas foram citadas por Moisés. E elas são citações de Moisés no momento em que Israel estava sendo tentado no deserto. Você pode ver isso no Deuteronômio 8, versículo 2. Eu quero mostrar para você a relação disso aqui com Mateus 4. Deuteronômio 8, 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, tu que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então você percebe que essas palavras, essas expressões como Ele te guiou, lembra que foi o Espírito Santo que guiou Jesus ao deserto, expressões como 40 anos, a relação com os 40 dias de fome de Jesus, para te provar. O texto diz que Jesus foi tentado, provado no deserto. Jesus passou fome, como os israelitas passaram fome no deserto. Aqui, irmãos, nós percebemos algo muito importante na leitura bíblica, que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Então a gente pode dizer o seguinte, que a estada de Israel no deserto, as tentações que Israel sofreu no deserto, foram o que precedeu a entrada deles na terra prometida. Do mesmo jeito que o sofrimento de Jesus no deserto foi aquilo que precedeu a nossa salvação. No Antigo Testamento Deus estava formando um povo. Deus estava formando um povo para entrar na terra prometida. Com os eventos de Jesus no deserto, Deus também estava formando um povo que um dia entrará nos céus, no novo céus e na nova terra. Nós podemos dizer que essa vitória de Jesus sobre o diabo é uma vitória que é nossa também. Nós somos participantes dessa vitória, porque hoje todos nós estamos em Cristo e nós temos agora vida eterna. Então nós podemos afirmar que a tentação no deserto colocou Jesus na mesma situação em que Israel permaneceu os seus 40 anos. E a tentação é a seguinte: o que você ama mais? Você ama mais a Deus? Ou você ama mais o pão? O que você deseja mais? Em que você crê mais? Você crê no cuidado de Deus, na providência de Deus? Ou você crê naquilo que você pode fazer com as suas próprias mãos? Meus irmãos, o jejum, ele sonda o nosso coração. O jejum nos coloca na mesma situação que Israel esteve no deserto e a mesma situação que Jesus esteve no deserto. O que você ama mais? Você ama mais a Deus ou você ama mais as bênçãos de Deus? Do que você depende mais? Você depende daquele pão que você pode sustentar com as suas próprias mãos, aquela massa que você pode fazer e colocar no forno, ou você depende daquele que é o provedor da sua vida? Você ama mais a Deus ou você ama mais as bênçãos de Deus? O jejum nos coloca diante dessa situação. E todas as vezes que o jejum revela que o nosso coração está com Deus, que nós amamos mais a Deus do que o sono, nós amamos mais a Deus do que o divertimento, nós amamos mais a Deus do que as redes sociais, nós amamos mais a Deus do que um almoço. Todas as vezes que o jejum revela esse tipo de coração, eu quero dizer para vocês que um golpe poderosíssimo é desferido contra os poderes das trevas.
porque fica muito claro para todos os seres espirituais que estão nos cercando, que nós amamos a Deus, que nós valorizamos a Deus, que Deus é mais importante do que as bênçãos que Ele nos dá. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas sempre vai nos tentar a focar nas coisas desse mundo, em vez de focar no nosso Criador. E o jejum ajuda a gente a entrar no caminho de novo. O jejum ajuda a gente a alinhar a nossa bússola, a lembrar que nós dependemos de Deus, que nós amamos muito mais a Deus do que as suas bênçãos, que nós somos capazes de abrir mão de coisas, de pessoas, de alimentação, de entretenimento, para dedicar tempo ao Senhor. O jejum ajuda a gente a alinhar o coração nesse sentido. Eu poderia resumir o jejum de Jesus em Mateus capítulo 4 em duas palavras. A primeira é teste e a segunda é triunfo. Por um lado, Jesus está sendo testado. O que ele desejava mais? Ele desejava mais ser alimentado por pão depois de 40 dias sem comer? Ou ele desejava ser alimentado pelo próprio Deus? Jesus seria uma pessoa que iria procurar resolver as coisas do seu próprio jeito? Ou ele ia ser uma pessoa que viveria a sua vida dependendo de Deus? O jejum serviu para testar Jesus nesse ponto. E a resposta de Jesus mostrou claramente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo com essa declaração: a minha subsistência, a minha permanência, a minha vida não depende do pão que eu como, é Deus que me dá vida. E se Deus quiser continuar me dando vida, eu posso ficar 400 anos sem comer, porque Deus é o meu sustentador. Eu dependo de Deus, eu espero em Deus. Eu não sou uma pessoa que saiu tentando resolver as coisas do meu próprio jeito. Eu aguardo a providência de Deus. O jejum serviu para testar Jesus nisso. Mas o jejum também foi o triunfo de Jesus. Foi o jejum que venceu o diabo. Foi através do jejum que Jesus provou ao diabo que ele amava muito mais a Deus do que o pão. E quando isso ficou tudo claro, o que é que o inimigo das nossas almas fez? Foi embora. Ali estava começando a sua derrota. Foi a primeira pancada que a serpente recebeu na cabeça. E essa pancada final seria dada na cruz, quando diz lá que todos os poderes das trevas foram destruídos pelo sacrifício do nosso Senhor. Meus irmãos, o que nós aprendemos de Mateus capítulo 4? Tem tanta coisa que a gente poderia fazer e falar, mas Mateus capítulo 4 nos ensina o seguinte: jejum nos capacita a enfrentar momentos de tentação e provação. Vocês lembram que certa vez Jesus chegou para Pedro, Lucas 22, 31, e disse: eis que Satanás vos reclamou ou vos requereu para peneirar, mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, lembra isso aos teus irmãos. Algumas vezes na vida cristã, semelhantemente a Pedro, nós somos reclamados, requeridos pelo inimigo das nossas almas para sermos peneirados, testados, provados, tentados. Mateus capítulo 4 coloca uma arma poderosa nas tuas mãos: o jejum. Jejum capacita você a enfrentar tentações. Jejum capacita você a enfrentar o inimigo das nossas almas. Talvez você chegou aqui essa manhã se sentindo profundamente tentado, profundamente assediado pelo inimigo. O diabo instigando você a fazer coisas terríveis, a pensar coisas terríveis. Talvez o seu desejo pelo pecado tenha crescido no seu coração como nunca cresceu durante toda a sua vida. Jejue. É uma arma poderosa.
Não é o jejum que te fortalece, mas o poder do Espírito Santo que nós obtemos por meio do jejum, é que nos dá força para a gente vencer, para a gente enfrentar os assédios do inimigo das nossas almas. Tem uma outra coisa que essa passagem nos ensina, é que ao lado do jejum, nós precisamos do apego às Sagradas Escrituras para vencer o inimigo das nossas almas. Como foi que Jesus venceu o diabo? Jesus não usou o seu poder de Deus para expulsar o diabo. Jesus usou a mesma arma que está à nossa disposição. Está escrito, está escrito, está escrito. Vocês estão percebendo isso, meus irmãos? Não tem negócio de amarrar o diabo. Amarra, está amarrado. Onde é que na Bíblia mandou amarrar o diabo? A Bíblia diz que o diabo não é para estar amarrado perto de você, é para ele fugir, é para ele ir embora. E nós vencemos, irmãos, através da palavra de Deus, é através da oração, do jejum e do apego das Sagradas Escrituras. Nós não podemos ignorar essas verdades. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que ele é como um leão que está rugindo ao nosso redor. Eu não sei como é que você ficaria imaginando, né, que aqui em Salvador tem um zoológico lá lá para o lado da cidade alta, e imagina que um leão foi solto e você escutou que tem um leão solto no bairro que você mora. Como é que você ia sair para trabalhar? Você ia sair para o seu ponto de ônibus bem tranquilo, bem descansado? Você não ia. E essa mesma imagem a Escritura empresta para falar do assédio do inimigo para a gente hoje. Esse assédio às vezes vem de uma maneira forte, poderosa, de trevas cercando você. Às vezes esse assédio vem de maneiras sutis, mas ele sempre está acontecendo. E aqui, meus irmãos, nós temos a maneira que Jesus nos ensinou: oração, jejum, Sagradas Escrituras. Essas são as armas, esse é o meio, é a forma como o Espírito Santo nos reveste de poder para a gente enfrentar as tentações, as provações do dia a dia. Uma outra coisa que Mateus capítulo 4 nos ensina é que o jejum revela o nosso coração. O jejum ele tira assim as sujeiras que impedem você de ver bem o seu coração, porque o jejum revela quais são os desejos que controlam você. Quando, por exemplo, você não é capaz de em um mês tirar uma parte da sua noite de descanso para vir para o jejum espiritual da igreja, a nossa vigília de oração, isso, e você se diz: eu não consigo, eu sou incapaz de abrir mão do meu sono, eu não posso abrir mão do meu sono. Isso está revelando o seu coração, está revelando que você é controlado pelo prazer de dormir, que você é controlado pelo prazer de entretenimento, que você é controlado pelo prazer de comer. O jejum ele descortina você. O jejum mostra aquilo que você valoriza. O jejum mostra se você tem fome por Deus, se você deseja mais a Deus do que as bênçãos de Deus. As pessoas que são incapazes de jejuar são aquelas pessoas que, se fossem colocadas na mesma situação de Jesus, imagina, você na mesma situação de Jesus, 40 dias sem comer, de repente o diabo chega para você e diz assim: transforma essas pedras em pães, você tem poder, transforma essas pedras em pães. Você agora transformava, fazia um banquete maravilhoso, né? Uma sessão de massas para você se esbaldar no deserto. Se você é uma pessoa incapaz de jejuar, você colocado na posição de Jesus seria uma pessoa assim. Você não seria uma pessoa que diria: eu dependo de Deus, eu espero em Deus, eu não subsisto do pão desse mundo, a minha vida vem do Senhor. Só as pessoas que jejuam é que podem dizer isso. Então o jejum descortina você. O jejum mostra se você ama mais a Deus ou se você ama as dádivas de Deus. Se você se relaciona com Deus por causa de Deus mesmo, ou se você não é um mero interesseiro que simplesmente está perto de Deus por causa das bênçãos que Ele pode te dar. Então o objetivo do jejum cristão
é que passemos menos tempo com comida e com outros prazeres e nós desfrutemos mais da presença de Deus. Que nós sejamos capazes de dizer como Jesus: eu não vivo de pão, eu não vivo de sono, eu não vivo de entretenimento, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus, e a palavra de Deus, ela revela a Deus, e é disso que eu preciso para viver. Irmãos, o jejum, eu poderia dizer isso também, que é uma prova de que você deseja se parecer com Jesus. Nós não somos chamados a parecer com Jesus? A sermos imagem e semelhança de Jesus? Jesus jejuava. Lembra de Hebreus capítulo 12, verso 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isto é, o autor de Hebreus está dizendo assim: tome Jesus como exemplo, olhe para Ele. Se você quer seguir Jesus como exemplo, você quer tomar Jesus como seu parâmetro, jejue, porque foi assim que Ele viveu. Foi assim, irmãos. Jesus, você lê nos evangelhos, às vezes depois de um dia inteiro de trabalho, que Ele tinha começado de madrugada, Ele atravessa o dia inteiro trabalhando, conversando com pessoas, curando, pregando, e quando chega à noite, o que Ele ia fazer? Ele ia para o monte orar, e às vezes passava a noite inteira orando. E Jesus fez isso como homem, como humano, para mostrar que nós podemos fazer isso também, que nós podemos nos sacrificar mais por Deus, que nós podemos nos banquetear na mesa de Deus, em vez de nos banquetear na mesa desse mundo. Eu quero reiterar algo que eu falei na última mensagem. O jejum cristão nada tem a ver com ganhar, merecer, coagir Deus a fazer alguma coisa. Jejum cristão nada tem a ver com troca, com uma bênção que você quer alcançar. Jejum cristão tem a ver com uma questão: como é que eu posso aumentar o meu deleite em Deus? Como é que eu posso sentir mais a presença de Deus? Eu vivo num mundo em que eu sou tentado todos os dias a valorizar muito mais as bênçãos de Deus do que Deus. Então como é que eu posso desfrutar mais da presença do Senhor? Aí está o jejum, e ele é essa ferramenta maravilhosa para a nossa vida, crescimento espiritual e para enfrentar o nosso inimigo. E é por isso que eu estou encerrando, mais uma vez convidando vocês para o nosso jejum essa semana. Não é o jejum do seu alimento, se bem que você pode fazê-lo, mas é o jejum do seu sono. Para você estar com a gente, quarta-feira, às 22 horas aqui na igreja, quando então nós vamos jejuar do nosso sono e desfrutar da presença do nosso Deus e sermos revestidos do Espírito para enfrentar as investidas do inimigo das nossas almas. Que Deus nos abençoe. Amém.